Irmãos, vocês já pararam para pensar o que é mais precioso na tua vida? O que é mais precioso para você? Seria o teu trabalho, a tua família, os teus bens? O que é mais precioso? Às vezes nós não damos a devida importância às coisas preciosas na nossa existência. Mas hoje eu quero chamá-los a atenção para algo que não há nada que possa superar, que ser mais importante no nosso dia a dia. Hoje eu quero chamá-los a atenção para a salvação. Oh, glórias! É certo, irmãos, que a humanidade se prepara para tudo. Se você quer ser um médico, é a faculdade, nutricionista é a faculdade. Se você quer jogar bola, corre atrás da bola 24 horas por dia, enfim. É preciso um preparo. Mas são coisas passageiras. Coisas que ficam aqui, quando você morrer, não vai levar o teu diploma, não vai levar a tua chuteira de ouro. Mas há algo mais importante. E às vezes, irmãos, nós não damos a devida importância à salvação e levamos a vida de qualquer jeito, como se não houvesse futuro, como que morreu, acabou. Mas nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira e a palavra do Senhor afirma-nos que não é desta forma. Não é assim, irmãos. No entanto, nós cremos muitas vezes que não é preciso dar aquela importância devida àquilo que é mais importante na nossa existência. É preciso viver para Cristo, para que nós possamos alcançar dele o favor, para que nós possamos, amados, estarmos diante do altar. Porque infelizmente nós somos tomados por um grande problema, e esse problema, por incrível que pareça, iniciou-se no céu. Lá na glória, eis que surge um problema e as suas consequências se estendem sobre a humanidade. Foi nos céus que Satanás rebelou-se contra o Senhor e de lá foi expulso. Posteriormente, na terra, encontrou com Adão e Eva e destruiu a comunhão de Deus, do homem com Deus. Eis aí, irmãos, o grande problema gerado pela ação do maligno, e nós precisamos estar atentos a esta verdade para que os nossos passos sejam segundo a vontade do Senhor. Mas nesses dias de tantas distrações, é o trabalho, é a família, é o encanto pelo mundo, a salvação fica em segundo plano muitas vezes. Nós não olhamos de verdade para a salvação como uma necessidade para as nossas almas. Valorizamos um tanto de coisas, no entanto não valorizamos o sacrifício de Jesus. E o interessante, Jesus compreendia a importância da salvação. Nós muitas vezes, talvez você não queira dar atenção devida, mas Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele deu atenção devida à salvação, a ponto de tornar-se homem, morrer numa cruz, ressuscitar e está voltando para nos buscar. É Deus, é a manifestação do Senhor. E nós precisamos acordar para essa realidade, amados, e estarmos totalmente voltados para a presença do Eterno. Porque o ser humano anda como se estivesse à margem de um abismo, de um precipício. Ele anda de qualquer jeito, ele não se importa com as consequências, mas há um buraco do lado, há um precipício do lado, do qual não é possível sair. Eis aí, irmãos, a salvação que nos segura, a mão de Deus que nos protege, eis aí o cuidado do Eterno. E quando nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 4, e vamos lê-lo em instantes, nós vemos que esse texto chama-nos para a importância, é um alerta solene para a importância da salvação, para que nós possamos viver a verdade de Deus acima de todas as coisas, olhando sempre para o Eterno com todas as nossas forças, vivendo exclusivamente para o Senhor, mesmo desempenhando nossas funções diárias, mas é necessário entender que é Deus que precisa sobressair na nossa existência, e se não for desta forma, nós com certeza não vamos alcançar o tão sonhado e desejado céu. Certamente não, amados,
porque a salvação vem através de Cristo, e para que você possa alcançar esta salvação, necessário é que haja uma obediência ao senhorio do Senhor, e nós não podemos de forma alguma negligenciar tão grande bênção, tão grande graça. Nós não merecemos, mas o Senhor nos amou primeiro, a ponto de providenciar todos os meios, para que hoje nós possamos bater no peito e falar: eu sou de Jesus, eu amo Cristo, Ele me alcançou, Ele me salvou, hoje eu tenho meu nome escrito no livro da vida, porque a graça de Deus me alcançou. Oh, glórias! E esta é a verdade, amados, que nós precisamos valorizar na nossa existência, como se não houvesse outra verdade. É Cristo, é exclusividade de Cristo, é o Senhor soberano sobre toda a nossa existência. E nós precisamos nos submeter a esta verdade. Às vezes parece difícil, mas é a vontade do Senhor que seja dessa forma. Porque aquilo que Ele tem preparado para nós, homem jamais viu e imaginou. É magnífico demais. Amém? Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 2, leremos versículos 1 até o 4. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1, ouça o que o autor de Hebreus escreveu. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus, com certeza. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firmes as palavras faladas por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouvindo, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Eis aqui uma tratativa de salvação. Eis aqui, amados, a necessidade de observarmos o ensinamento do Senhor. Oremos. Meu Deus, muito obrigado, porque a Tua graça nos alcançou. É a Tua misericórdia, Senhor. Sabemos que nós não merecemos, que somos pecadores, destituídos da Tua presença, mas Tu providenciastes meios, Cristo Jesus, para que pudéssemos hoje louvar e glorificar o Teu nome e declarar que somos Teus filhos. Ó Espírito, fala conosco desta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a salvação, oh glórias, a salvação é um presente que muitos rejeitam. Dizem por aí que não é legal rejeitar presentes, mas o Senhor Jesus oferece a salvação aos 8 bilhões de humanos sobre a face da terra. E boa parte desses 8 bilhões rejeitam esse presente. As pessoas não querem saber do Senhor, as pessoas não querem viver a verdade do Todo-Poderoso, as pessoas querem viver segundo os seus próprios ensinos, entendimentos, vontades. As pessoas querem fazer para si caminhos, mas não querem seguir o verdadeiro caminho. Cristo disse: eu sou o caminho. Nós precisamos, amados, nos adequar, é nos colocarmos na visão de Deus, observando a vontade do Eterno, é bebendo da água viva, para que alcancemos tão grande graça, para que o maior objetivo que deve reinar sobre a nossa vida seja alcançado, ou seja, alcançarmos a salvação para estarmos na glória com o Senhor para todos sempre. Oh, glórias! E certamente, amados, será uma eternidade maravilhosa para aqueles que olharem para Cristo e o terem como Senhor e Salvador das suas vidas. A palavra chama-nos a atenção para a necessidade de um apego à palavra. O Senhor nos exorta, irmãos, e chama-nos a atenção para que tenhamos apego à palavra. Ouça só, versículo 1, Hebreus capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O Senhor é bom, irmãos.
O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos proporcionou Jesus. Ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou, está na glória. Mas deixou um escrito, deixou uma orientação, ensinou-nos como devemos proceder para que possamos um dia estarmos na glória e ou na volta de Cristo subirmos com Ele para a glória. A palavra diz, amados, que é necessário nos apegarmos, glórias, nos apegarmos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, é vivendo a verdade do eterno acima de todas as coisas, não mais seguindo filosofias, seguindo entendimentos humanos, mas nos apegarmos àquela verdade, a verdade que pode salvar, a verdade que pode mudar a nossa existência, a verdade que pode mudar completamente a existência, a vida de um homem. É esse Jesus que pega o pior cara do planeta, aquele que você não quer nem mesmo vê-lo ao longe, e transforma num servo, transforma em um homem cheio do Espírito Santo, transforma em uma pessoa digna. E o exemplo, nós temos tantos, porém, vamos para a palavra. O apóstolo Paulo. Saulo era um homem detestável, um homem rejeitado, um homem ruim, um homem assassino, e Cristo Jesus o restaurou. É a manifestação do amor do Senhor, é a graça do Todo-Poderoso, amados, que nos faz um com Cristo Jesus. Esse texto chama-nos atenção para a superioridade de Cristo Jesus. Nós sabemos que quando nós olhamos para o passado, vemos que aqueles, amados, aqueles que estavam antes de Cristo Jesus, eles haviam recebido através dos anjos todas as instruções para que a lei fosse concebida e praticada. Mas agora vivemos em um tempo que é Jesus que reina, é Jesus que orienta, é Jesus que nos dirige, é Jesus que é superior aos anjos, é Jesus que é superior a todas as coisas, e a nossa responsabilidade é nos voltarmos, nos apegarmos, é vivermos Cristo desesperadamente. Se você não tem desespero, precisa ter, mas um desespero para estar aos pés de Cristo Jesus, para fazer a vontade do Senhor. Essa verdade precisa envolver tua vida de uma forma tão forte, tão poderosa, a ponto de, se necessário, deixar todas as coisas para trás e seguir o amado. Seguir o amado. E jamais, amados, negar o Senhor através de atos e ações, mas vivermos Cristo intensamente na nossa existência. Glórias! É certo que nós temos visto que muitos hoje negam abertamente Cristo Jesus. Muitos rejeitam a Cristo. Mas existe também, amados, aqueles que se deixam levar pelo meio, se deixam levar pela sociedade e por todas as outras circunstâncias. E de quente passa para morno e chega no frio. Ou seja, afastam-se completamente da presença do Eterno. Mas o Senhor diz para você, é tempo de agarrar-se a Ele, é tempo de voltar-se para Ele, é tempo de viver uma centralidade de Cristo Jesus na vida, de submeter-se ao Senhor completamente. Esta é a vontade do Senhor para as nossas almas. Mas o Senhor ensina-nos ainda mais. O amor de Deus, a misericórdia do Eterno não tem fim para conosco. Mas também, entenda, a justiça do Senhor, ela é verdadeira, ela é real. E nunca desassocie Jesus da justiça. Aquilo que Ele escreveu, há de cumprir, seja quem for a pessoa que esteja em desobediência. Versículos 2 e 3, ouçam. Hebreus capítulo 2, versículos 2 e 3. Eu quero chamá-los a atenção para aquilo que a palavra fala. E o Senhor chama-nos para que estejamos atentos e jamais venhamos a negligenciar, irmãos, negligenciar a nossa vida espiritual, nos afastando do Todo-Poderoso. Versículos 2 e 3 diz, ouçam. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Às vezes, quando você lê esse texto, talvez não compreendas o que está escrito aqui.
Olha só, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Quando o Senhor chamou o povo de Israel, o Eterno deu-lhes leis, obrigações. O Senhor instituiu normas para que fossem observadas. E essas normas foram trazidas a Moisés e outros através dos anjos. Eis o porquê que o Senhor faz referência nesse texto a anjos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ou seja, a palavra dos anjos, que foi trazida para o povo de Israel, era a palavra firme, real, verdadeira. E mais, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Aqueles que desobedeceram às leis que foram trazidas pelos anjos para Israel, estes foram castigados, estes foram penalizados pela sua desobediência. Mas à frente diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Agora é o nosso tempo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O Senhor está falando o seguinte: se Ele castigou o povo que estava debaixo da lei, e nós que conhecemos a Jesus, temos Cristo diante de nós, como escaparemos se nós desobedecermos a Ele? Esta é a verdade do Senhor. O Eterno está fazendo aqui, irmãos, um paralelo entre a lei do Antigo Testamento, mostrando a lei do Antigo Testamento que foi dada por meio de anjos, e o Evangelho de Cristo, que foi dado pelo próprio Cristo. O Evangelho é o próprio Cristo, as boas novas, Cristo Jesus, o Verbo, Cristo Jesus, o Evangelho, Cristo Jesus. Eis, amados, eis, se nós negligenciarmos os mandamentos de Cristo, negligenciarmos a vontade do Senhor, como escaparemos do castigo de Deus? Se você olha para o Antigo Testamento, você há de ver que o Senhor pesou a mão intensamente sobre o povo dele, o povo escolhido. O Senhor não passou a mão sobre a cabeça deles e diz: não, tudo bem, eu sei que vocês erraram aí, mas não. O Senhor castigou, o Senhor mostrou a sua glória, mostrou a sua justiça, o seu poder. E às vezes nós olhamos para Deus hoje e achamos que o Senhor já não faz aquilo que Ele sempre fez. Ou seja, nós achamos que a justiça do Senhor castigou e que a palavra do Senhor já não tem mais autoridade. Mas é preciso ler a palavra, é preciso estar atento, porque esse Deus te chama para a salvação, esse Deus fala que Ele quer te salvar, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer que teu nome seja escrito no livro da vida. No entanto, nós não podemos perder a grande oportunidade de aceitarmos esse convite do Eterno. Você não pode perder essa oportunidade. Eu sei, irmãos, que todos que estão neste lugar são servos do Senhor, são servos de Deus, ouviram o convite do Todo-Poderoso, mas não negligencieis as ordens do Eterno. Não voltem atrás, não retrocedam, não deixem de fazer aquilo que Ele nos ordena. Nós não podemos, amados, de forma alguma transgredir a vontade do Senhor, não. Nós não podemos tratar a vontade do Eterno com indiferença, com frieza, de qualquer jeito, segundo o nosso entendimento, já que nós não entendemos nada. Nós estamos sobre a face da terra com uma missão. Sabe qual é a tua missão? Obedecer ao Senhor. O Eterno diz que precisamos obedecê-lo a tempo e a fora de tempo, estarmos diante dele sempre. Irmãos, diante dele sempre. No entanto, muitas vezes nós criamos, sei lá, oportunidades, ou desculpas, justificativas, e outras palavras que se adequam a isso aí, e nós colocamos diante do Eterno o nosso entendimento. Ah, Senhor, Tu entendes, ah, Senhor, isso, ah, Senhor, aquilo, ah, hoje está frio, hoje está quente, não sei o que, eu estou com dor de barriga, dor de dente, dor disso, dor daquilo, não preciso te servir, não preciso orar, não preciso ler a palavra, não preciso testemunhar de Ti, não posso pregar, eu não sou pregador, não sei pregar. Não sabe? Como não sabe pregar?
Amados, prega-se através da vida. Na verdade, a maior pregação que nós temos para os nossos amigos é o nosso testemunho. Quando você testemunha quem você é, conseguem ver em você Jesus Cristo. Quando você testemunha quem habita em você, quando você mostra que tu és o restaurado, alguém que aceitou a salvação, alguém que abraçou Jesus Cristo, alguém que não negligencia a vontade do Eterno, alguém que observa a palavra e a vivencia no dia a dia, os teus próximos hão de ver a diferença na tua vida. E o Espírito Santo há de encarregar de fazer que eles sintam o desejo de conhecer o teu Deus. Porque o Espírito Santo, ele move e move através das nossas vidas. Irmãos, nós não podemos de forma alguma encontrarmos desculpas ou coisas semelhantes para justificar a nossa desobediência. Nós não podemos. Nós somos capacitados pelo Senhor Jesus Cristo. Queridos, não há nada mais importante para o ser humano do que a salvação. Não há nada mais importante. Às vezes as pessoas acham que ganhar a vida, ganhar os tesouros dessa terra, ser bem-sucedido, alcançar os seus sonhos sobre a face da terra. E hoje, nesses últimos tempos, um tanto de falsos profetas por aí, vendendo sonhos que não se realizam, porque o Senhor não está obrigado a cumprir palavra de falsos profetas. O sonho que o Senhor te concede é de estar com Ele na glória. O sonho de Deus para a tua vida é que você o tenha como Salvador, como Redentor, como aquele que transforma a tua existência, como aquele que preparou um lugar para ti, lá na glória. Esse é o sonho de Deus para a tua vida. No entanto, quando nós usamos a palavra sonho, não fica legal em relação a Deus, já que o Senhor não sonha. O Senhor tem convicções. A convicção, o propósito de Deus para a tua vida é que você esteja com Ele na glória. Oh, bênção! E é por isso que nós precisamos lutar, corrermos atrás e fazermos a vontade dEle. Nós precisamos correr atrás do Senhor a cada instante. Oh, glórias! É uma batalha, é uma maratona. O cara da maratona, 40 e poucos quilômetros, se ele chegar 2 segundos atrás do primeiro colocado, ele é o segundo colocado. Ou seja, para que ele ganhe a maratona, tem que correr na frente de todos. Para que você ganhe essa caminhada com o Senhor, é necessário que você corra na frente de todos. Entenda todos como tudo, como todas as coisas. Se você não permitir que a vontade do Eterno manifeste na tua vida, você há de ficar em segundo lugar. E segundo lugar não é bom, não, de forma alguma. Queridos, versículos 3 até o 4. Segunda parte do versículo 3 até o versículo 4, Hebreus capítulo 2. Tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Oh, glórias! Irmãos, a palavra do Senhor é tão maravilhosa. Ela traz todas as respostas aos nossos questionamentos. Não há questionamentos que a palavra do Senhor não responda. Se você quer ouvir Deus, leia a palavra. Medite na palavra, ore a palavra. Eis que o Senhor falará ao teu coração. Eis que o Espírito de Deus falará à tua vida. Quando nós lemos esse texto, irmãos, nós somos confrontados com uma grande realidade. A realidade, amados, que o Senhor confirma a salvação. O Senhor mostra que Ele salva e Ele confirma que Ele salva.
O Senhor mostra que Ele é poderoso para nos restaurar, para nos resgatar do pecado, nos colocar de pé, nos fazer pessoas novas, escrever o nosso nome no livro da vida, nos dar uma nova existência, uma nova visão de vida, novos princípios, novos objetivos, para vivermos somente aquilo que Ele quer. E Ele confirma que é possível que aconteça. Oh, glórias! A palavra diz, amados, que a salvação foi proclamada primeiro por Jesus Cristo. E esta é a realidade. Quando você lê os evangelhos, eis Cristo Jesus falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não há outro mediador, eu sou a porta, eu sou a salvação, eu quero que você esteja comigo na glória, eu quero mudar a tua vida, eu quero transformar a tua existência. Eis Cristo Jesus prometendo a você nada mais do que a salvação. A reboque, às vezes, vem a prosperidade, às vezes, não necessariamente. A reboque, talvez venha a cura, talvez venha uma série de bênçãos, mas não espere que isso aconteça. Espere sim a restauração verdadeira de Cristo, porque este é o objetivo dele para a nossa vida. Oh, glórias! Mas o Senhor mostra o seu poder, dando-nos a oportunidade de experimentar das suas bênçãos. Depois, amados, nós vemos os apóstolos que saíram por toda aquela região, por todo o mundo conhecido daquela época, testemunhando de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Deparamos com os 12 apóstolos, e também, em especial, com o apóstolo Paulo, que saía de cidade em cidade falando que Jesus era o Messias, que Jesus era o Senhor. Vemos que todos eles pregaram o Evangelho. Eu citei os 12 apóstolos, talvez você está falando, e Judas. Judas, ele suicidou, mas veio Matias. E depois veio outros, glórias a Deus por isso. Todos os servos do Senhor tinham como objetivo testemunhar da salvação, mostrar a glória de Deus. Eles não estavam preocupados com a situação das pessoas, que eles tinham ou não tinham, mas que elas fossem salvas. E deram a vida para que pessoas fossem salvas. Todos os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, foram assassinados. Sabe qual foi o motivo do assassinato? Porque eles amaram Jesus Cristo. E não cabia nos seus peitos, não cabia no peito desses apóstolos a glória do Senhor. Era preciso que eles fossem como fontes de águas vivas e falasse de Jesus para todos, em todos os lugares. Eis aí o testemunho, amados, dos apóstolos, esses que saíram e proclamaram a glória do Senhor por todos os cantos, visando exclusivamente a salvação. Morreram para que nós pudéssemos ter a salvação. Quando eu incluí a nós, é porque esses morreram, mas deixaram os relatos que hoje nos preparam para a salvação. Quando você conhece as verdades sobre a salvação, eis um apóstolo Paulo por trás, eis um João, eis um Tiago, eis estes homens que escreveram a palavra, morreram porque amaram o Senhor, mas as suas orientações, seus ensinos, nos alcançaram em pleno século 21, e se existir século 30, com certeza há de alcançar outros daqui a mais um tempo. Esta é a verdade da palavra, a palavra que não caduca, a palavra que não precisa de atualização, porque o Espírito Santo a atualiza em nossos corações diariamente. A palavra torna-se viva nas nossas almas. Mas, quando nós olhamos os relatos da palavra, nós veremos que Deus confirmou a autenticidade da salvação. Cristo Jesus operou grandes sinais, os apóstolos operaram sinais, e vemos que homens foram alcançados por sinais, prodígios, milagres, e os dons espirituais que testemunharam da veracidade, da autenticidade da palavra. E nós não podemos jogar fora esses sinais que mostram que a palavra é verdadeira e vivermos da forma que nós concluímos que é legal. Não, dessa forma nós não vamos alcançar a glória. Amados, não há caminhos alternativos, não existe. Só existe um caminho,
E Jesus faz questão de afirmar: eu sou o caminho, eu sou o caminho. A salvação, amados, não é uma filosofia vazia. A salvação não é uma invenção humana. A salvação não procede do coração do homem, não. A salvação veio de Deus para nós. É o Senhor que olha para nós. É o Senhor na sua graça. É o Senhor na sua misericórdia. É o amor transcendente de Deus que nos alcança de uma forma que nós não compreendemos. Se você perguntar a mim: Elias, você entende porque Cristo te salvou? Eu vou te responder: não, eu não entendo, mas eu aceito a salvação de Jesus. Porque eu sou ruim, mas a graça do Eterno me alcançou. E esta é a verdade para com todo ser humano. Nós somos alcançados pela graça. E graça, favor imerecido, é quando você dá um prato de comida para alguém que não merece. O cara é ruim, aquele cara assim, desprezível, mas está com fome. Você estende a tua mão e dá um prato de comida para esta pessoa. Ela recebeu o prato de comida não por merecimento, mas porque você resolveu dar. Esta é para você entender o que é graça. É assim que o Senhor nos vê. É dessa forma. Quando o Eterno olha para nós, pecadores, imundos, sujos, ruins, de dar dó, Ele não olhou para as nossas qualidades para nos salvar. Ele te amou da forma que você é. Ele te amou cheio de nós pelas costas, mentiroso, enrolado. Ele te amou com todas as suas fraquezas. E Ele estende a salvação e te chama para uma nova vida. E a partir do momento que o homem entende o que é salvação, o sacrifício de Cristo Jesus, a partir do momento que ele entende que Jesus está falando: eu quero te salvar, eu quero te restaurar, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A partir desse momento, eis o milagre da salvação. Nós somos alcançados pelo favor imerecido. Nós somos alcançados pelo sangue de Cristo, lavados pelo sangue do Senhor. Nós somos transformados e feitos em novas criaturas para a honra e para a glória do Senhor. Amados, esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas. É necessário entender como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação. Como escaparemos da condenação eterna? Como escaparemos da condenação? Como escaparemos do castigo eterno? Como escaparemos do inferno se negligenciarmos a salvação que o Senhor estende para você? A graça de Deus para a tua vida. Como escaparemos? Amados, eis a verdade de Cristo. O Cristo que apresenta-se como o único caminho, não há outro caminho. Como o único Salvador, não há outro Salvador. Oh, glórias! Portanto, nós não temos testemunhas no dia que comparecermos diante do juízo. E todos nós, bons, ruins, legais, enfim, todos nós nos apresentaremos diante do Senhor num dia determinado por Ele. E vamos prestar contas dos nossos atos e ações. Aqueles que abraçaram a salvação oferecida por Cristo Jesus serão justificados pelo Senhor e ouvirá do Eterno: sejam bem-vindos, benditos. Oh, glórias! Usufruam de uma eternidade, usufruam da glória, usufruam da minha presença, vivam a minha presença. Mas, lamentavelmente, um número assustador, um percentual elevadíssimo, não é possível determinar esse percentual, mas entenda como extremamente elevado, ouvirá do Senhor: não vos conheço, não sei quem são vocês, e apartai-vos de mim para a perdição eterna, para o lago de fogo. Queridos, esse momento será tão terrível, tão terrível, tão terrível. Nós não podemos compreender quão terrível é o inferno. Está fora do alcance do nosso entendimento. Mas é terrível. Não vale a pena negligenciar tão grande salvação, já que nós sabemos que o lado oposto é terrível. E não há um meio termo, não há um equilíbrio entre um lado e o outro. A balança há de pesar de um lado
ou pesar do outro. E não há meio termo. Nós precisamos estar atentos a essa verdade, amados, porque a palavra chama-nos a atenção para que vivamos a verdade de Cristo Jesus acima de todas as coisas. E o Senhor diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Oh, glórias! Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Se não fosse o lado sobrenatural, talvez seria até possível duvidarmos da salvação. Mas nós temos visto o agir de Deus, a manifestação do Senhor. Nós temos visto os milagres, os sinais, os prodígios. Nós temos visto a manifestação do Espírito de Deus, que confirma a grande salvação do Senhor para as nossas almas. Amém? E voltando àquela pergunta inicial, o que é mais importante para você? O que é mais importante na tua vida? O que é mais importante? E eu quero afirmar à luz da palavra: não há nada mais importante do que a salvação. Não há nada mais preciosa do que a salvação. Amém? Abra teu coração. Deixe o Espírito Santo falar a tua vida. Pague o preço. Os apóstolos pagaram o preço por servir a Jesus. Pague o preço por servir a Cristo. E um dia a recompensa do eterno virá na glória para a tua vida e sobre a tua vida. Amém? Oh, glórias! Aleluias! Vamos para os céus? Vamos ou não vamos? Aleluias! Glórias a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, por nos alcançar pelo teu favor. Muito obrigado, Senhor, porque nos encontrou no estado de pecado, no estado ruim, totalmente fora da tua verdade. Mas a tua graça e a tua misericórdia nos alcançou e nos fez novas criaturas. Nós te louvamos, ó Deus, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós te louvamos porque somos teus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amados? A salvação. Não há nada mais importante. Entenda isso. Mensagem 1392.